Mais um diário espiritual. Hoje eu quero falar da escola bíblica. Então eu estava frequentando a igreja, já estava ministrando na célula, no lar de oração. Eu estava com muita vontade de aprender a palavra de Deus. Ouvia pregações em casa, buscava sempre aprender a palavra de Deus. E a melhor forma de aprender a palavra de Deus é frequentar uma escola bíblica, porque lá você pode aprender, tirar suas dúvidas, perguntar, estudar a palavra de Deus. Então eu comecei a frequentar a escola bíblica da minha igreja. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar, estava falando sobre seitas e heresias. Estava falando de uma seita que não acreditava na Trindade. Então eu comecei a estudar a Trindade. Eu já ouvia falar da Trindade, mas eu não sabia muito sobre a Trindade. Então eu comecei a estudar em casa e eu ia para as aulas na escola bíblica e eu sempre perguntava. E o tempo ali da aula não era suficiente para tantas perguntas que eu tinha, porque também havia outras pessoas que perguntavam. Então eu conversei com o professor da escola bíblica e eu fui algumas vezes na casa dele para estudar a Bíblia com ele. E de tanto ele ver o meu interesse de aprender, ele me chamou para dar aula junto com ele. E ele pediu para que eu ouvisse um curso que tem no YouTube do Ariovaldo Ramos sobre a Trindade. E depois que eu ouvi esse curso em casa, eu, o professor, escola bíblica e mais um irmão da nossa igreja, nós passamos ali para a igreja o curso sobre a Trindade. E foi uma experiência muito incrível, porque eu estudando para dar aula, eu aprendi mais do que uma pessoa que ia ali apenas para ouvir a aula. Quando você prepara uma aula, quando você vai dar um estudo, você aprende muito mais do que aquela pessoa que está recebendo o estudo. Então, nesse estudo, eu aprendi muito a respeito da Trindade. Eu pude compreender o que é a Trindade. Aí, depois desse estudo, teve um estudo que seria sobre os dons espirituais, e nesse estudo eu acabei ficando de fora porque eu levantei um ponto sobre o dom de línguas e não batia muito com o estudo. Mas depois desse estudo veio sobre a carta de Tiago, e ele me chamou para dar junto com ele a aula sobre a carta de Tiago. Ficou combinado que eu começaria com o primeiro capítulo, ele daria o segundo, eu o terceiro, ele o quarto e o quinto. E eu estudava a semana inteira em casa para preparar uma aula. É muito difícil preparar uma aula. E eu passava a semana inteira ali estudando, com o apoio da minha esposa, dos meus familiares. E eu dei o estudo do primeiro capítulo, ele deu do segundo, e depois disso eu fui tão bem que ele deixou eu passar o terceiro, o quarto e o quinto capítulo da carta de Tiago. Depois nós decidimos que íamos dar um curso sobre oração, passar um estudo sobre oração. E esse professor me deu um livro, me emprestou um livro que chama Oremos, se eu não me engano, do Otmani. Junto com a minha esposa nós lemos e ele disse que eu ia passar esse estudo sozinho. E eu aprendi muito também a respeito da oração. Eu achei que eu não ia conseguir, porque pela primeira vez eu ia passar um estudo todo sozinho. Antes disso eu tinha ali mais pessoas para me ajudar a desenvolver as aulas, mas nesse curso que eu passei, nesse estudo que eu passei sobre oração, eu fiz tudo sozinho na minha casa com o apoio da minha esposa, baseado nesse livro. E eu achei que eu não ia conseguir preparar um estudo sozinho. Então eu passei esse curso todo orando para que Deus pudesse me dar sabedoria e capacidade para passar esse curso. Já que o estudo era sobre a oração, o poder da oração, eu, de tanto estudar, de tanto me envolver com esse tema de oração, eu acabei orando como eu nunca orei na minha vida. Porque eu achava que eu não ia conseguir, que eu não seria capaz de dar um estudo sozinho. E de tanto eu orar, de tanto eu me empenhar, no final do curso,
o professor de escola bíblica da minha igreja, quando acabou o curso, num domingo à noite, ele pregou uma palavra a respeito de oração e ele disse que esse estudo que eu passei da oração foi o melhor estudo da escola bíblica do ano. E eu fiquei muito feliz porque eu sabia que o sucesso desse estudo não foi a minha oratória, não foi a minha sabedoria, mas foi de tanto eu orar. Eu orava todo dia, orava toda hora para que Deus pudesse me usar para passar esse curso sozinho, e Deus me capacitou e eu soube no meu coração que esse estudo tinha sido o melhor na visão desse professor, porque eu orei, eu pedi a Deus, eu entendi o poder da oração. Depois disso, eu comecei a carta de João, 1 João, nós combinamos que eu também ia passar sozinho esse estudo de 1 João. Eu dei o primeiro capítulo, mas depois veio a pandemia e aí a igreja fechou e assim